Mais uma semana complicada, sem grandes novidades em relação ao que está acontecendo no mercado. Infelizmente ainda é um período delicado, um período que exige paciência e cautela por parte dos investidores na tomada de decisão em relação aos seus portfólios de investimento. O que mudou da semana passada para cá? A gente teve mais atuação por parte dos bancos centrais, a gente acompanhou na noite do domingo a decisão do Federal Reserve, novamente uma decisão extraordinária, fora da reunião. A decisão seria divulgada no dia 18, quarta-feira, eles tomaram essa decisão de antecipar e levar a Fed Funds aí para o patamar próximo de zero. O mercado já estava esperando esse movimento, mas que esse movimento iria ocorrer talvez até o final do semestre. Eles acabaram antecipando por conta da gravidade da crise por lá que o coronavírus está instaurando, principalmente nas empresas. E também acompanhamos a ação por parte do Banco Central do Japão. Por lá eles injetaram mais liquidez. Também ações do Banco da Nova Zelândia, Banco do Canadá, enfim, a gente tem um movimento global de injeção de liquidez no sistema monetário para tentar superar essa crise. E quando a gente sabe que essa injeção de liquidez acontece no sistema bancário. Para a população mesmo, para isso chegar na veia da população, a gente demora um pouco, mas também tem a questão de que tem uma atuação por parte dos governos, então a gente está vendo também medidas de afrouxamento fiscal. Trump anunciou um pacote na sexta-feira, tem expectativa de anúncios na Europa, principalmente na Alemanha. Na China nem se fala, o governo já se manifestou durante a madrugada dessa segunda-feira. Por lá, além da atuação do PBOC com injeção de liquidez no mercado interbancário, a gente também tem política fiscal super expansionista por lá, e uma autoridade do governo veio aí durante a madrugada falar que a situação deve se normalizar já no mês de março e que a crise por lá está circunscrita ao curto prazo. Se isso acontecer, que bom, mas a gente sabe que vai ter a repercussão global e que tem economias, Estados Unidos e a zona do euro, que vão ser prejudicadas fortemente aí, principalmente no segundo trimestre, por isso que a gente vê toda essa movimentação. Então, ainda é um momento de pânico, ainda é um momento de estresse. A gente tem nessa quarta-feira a decisão do nosso Banco Central, o Banco Central do Brasil. A expectativa do mercado, a mediana das expectativas é de um corte de 50 pontos. Havia aí uma divisão entre 25 e 50 pontos. Na semana passada a gente teve a notícia do choque no preço do petróleo com a guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia, e isso acabou dando um pouquinho mais de força para essa aposta de 50 pontos por conta desse choque desinflacionário. Hoje a gente teve o Focus, revisões para baixo na expectativa de IPCA 2020, 2021, também revisão para baixo no PIB 2020, então já está com o PIB abaixo de 2%, ao redor de 1,6%. Selic também, mediana, foi alterada de 4,25 para 3,75, então está computando aí um corte de 50 pontos já nessa reunião. A gente comentou por aqui na semana passada que a gente acredita que esse ciclo pode chegar a um afrouxamento de 100 bips. Então vamos aguardar. Essa semana o que a gente tem de importante, então, essa decisão do nosso Banco Central do Brasil. Tudo indica que eles devem anunciar alguma coisa na quarta-feira, vamos acompanhar. A atuação no mercado de câmbio, a gente não tem nenhum cronograma, como já aconteceu no ano retrasado, no momento de estresse, onde o Banco Central anunciava um cronograma para a semana de atuação no câmbio. Então a gente ainda não tem nenhuma ação desse tipo, e também vamos acabar monitorando como que vai ficar essa movimentação na taxa de câmbio. Agora, internamente, a gente já vê algumas movimentações. Hoje cedo a CVM divulgou que as empresas que agendaram a IPO vai ter a possibilidade de postergar o seu lançamento. Indo aí para essa linha de mercado, até como a gente já vinha alertando desde o início de toda essa questão do coronavírus, né? A gente não sabia exatamente qual que seria a real dimensão e até onde ela poderia chegar. Então a gente sempre alertou para que tivesse cautela. E esses afrouxamentos, essas injeções de liquidez no mercado em outras épocas teriam sido até benéficas para o mercado até reagiria positivamente. O que o mercado dessa vez está levantando em
em consideração é qual é o real impacto disso aí na economia, por que que os Estados Unidos faz um movimento dessa magnitude antes da reunião. Será que eles têm dados mais concretos do real impacto? Então, por isso que hoje todos os mercados estão nesse estresse, estão caindo, toda a grande maioria nos seus limites de baixa. Que foram duas ações extraordinárias. Exatamente. Foi duas. O corte e a injeção de recursos. Exatamente. Em outros momentos, o que o Molita está falando, como a gente já viu na crise passada, 2007, 2008, depois o QE do Bernanke, naquele momento a situação ela já estava sendo controlada, a gente já tinha uma clareza um pouco mais dos fatos e o ambiente não era tão de aversão ao risco assim, então a gente acabava, os mercados emergentes num ambiente de juros baixos, injeção de liquidez, acabavam se beneficiando desse fluxo de investimentos. Agora, num momento de estresse, de super aversão a risco, com a China reduzindo, naquele momento a gente tinha a China que estava, né, mesmo durante a crise porrando, e a gente não tinha uma preocupação com a demanda chinesa em si. Agora, com isso colocado em risco, é um ambiente diferente do que nós estávamos vivendo. Então, por isso que esse afrouxamento monetário não está causando esse efeito, principalmente no mercado eu acho acionário. Que não está causando o efeito imediato que se esperava. Exato. Obviamente, agora à medida que a gente começa a conhecer mais os fatos, obviamente, vai ser levado em consideração. E todo esse movimento que a gente já vem chamando a atenção, que deve continuar havendo entre as economias, alguma coisa coordenada, para minimizar e tentar ao máximo conter essa tensão, obviamente um certo momento vai se reverter, vai voltar ao mercado. Por isso que a gente continua com a nossa posição de cautela. A gente não sabe se deixa. A questão é a seguinte: o pessoal liga aqui, pergunta muito pra gente. Chegamos no fim do poço, eu posso comprar? É assim, a gente não sabe se a gente chegou no fim do poço. O que a gente sabe é que sim, quando a situação se normalizar, teremos espaço para recuperação. Exatamente. Se chegamos ao fim do poço, nós não sabemos, porque no Brasil a situação está começando a se alarmar, então a gente está vendo aí escolas paralisando, as empresas mandando as pessoas fazerem home office, então está começando toda uma movimentação que deve durar uns 15, 20 dias, assim, o pico dessa situação aqui, de ficar, né, todo mundo alarmado com essa possibilidade de contágio. Então, não tem como a gente afirmar que esse é o pior momento. A questão tem oportunidade de ingressar no mercado, você tem que entender que você pode ter um prejuízo de ingressar, mas se você olhar para médio prazo, provavelmente você vai estar melhor. Então, assim, essa questão do momento de entrar no mercado também é delicado, porque tem, também, sim, essa possibilidade do mercado piorar. Então, assim, você decidiu entrar agora, tem uma empresa, uma companhia que você queria se expor e que você vê que tá ok o preço para você, então tá bom, então você pode ter essa oportunidade de ingressar, mas pense médio prazo, não adianta você ingressar agora e semana que vem falar, poxa, tá muito mais barato. Exatamente, acho que a gente tem que ter isso na cabeça, como a gente já vem sempre frisando, a gente não sabe até onde vai todo esse movimento, a gente sempre pontuou muito bem isso daqui, e sempre... a questão da paciência. Alertando nossos clientes para ter paciência e cautela. Obviamente, são nesses momentos que surgem as grandes oportunidades. Então, agora, quem ainda tiver caixa, que tiver aversão a risco, dá para começar a fazer a garimpagem e ir comprando gradativamente, porque mesmo com esses movimentos aí dos BCs, e provavelmente a gente deve ver hoje um dia de estresse, de queda, não quer dizer que seja o fundo ou não, mas sim quer dizer que muitas empresas estão em preços extremamente atrativos. Tá? Empresas que caiu 30%, 40%, 50% do topo e que tem realmente seu fundamento inalterado. Tá? Podem vir a ter alguma coisa alterada? Acredito que sim, mas na sua maioria os fundamentos das empresas continuam sólidos. Então, é justamente aí começar a fazer a pesquisa e para poder fazer boas compras com horizonte de médio e longo prazo. Acho que esse primeiro semestre, como a Camila disse aí, tá turbulento, complicado, falaria assim até em perdido esse primeiro semestre, e devemos buscar essa recuperação no isso segundo semestre. Isso não é só para o mercado acionário também, não exatamente, para os fundos também, porque assim, exatamente. A pessoa
tem alguns fundos no seu portfólio, aí tá sendo, assim, em geral, a gente pode falar que na média, todos os fundos estão vendo suas cotas, né? Recuarem bastante. Porque também não, assim, a gente está com crise no setor acionário, crise de câmbio, no mercado de câmbio, os juros também tá com uma volatilidade extrema. Então, é difícil para qualquer tipo de ativo, seja o ativo de altíssimo risco, que é renda variável, seja até mesmo para o ativo de baixo risco, que é renda fixa. Então, você imagina se um título de renda fixa, que até então ele era tranquilo, era negociado uma taxa X, essa taxa abriu, muito inesperadamente. Exato. Então, até o ativo de renda fixa vai ter impacto. Então, por isso que nesse momento, não sair fazendo ações precipitadas. Ter calma, que isso aí tende a voltar para um equilíbrio, para aí sim começar a tomar as atitudes. Exatamente. Por aqui vamos aguardar. A questão da política monetária está meio dada, né? Dessa possibilidade do corte de juros. Então, o mercado está entendendo que é grande a chance desse ajuste acontecer pelo lado monetário. Agora, pelo lado fiscal, a gente sabe que a situação é muito delicada. Enfim, a gente ainda está caminhando aí para um equilíbrio fiscal e nesse momento também ponderar as notícias que vêm, né, de ajuda do governo por conta dessa questão que ainda é delicada no país. Então vamos acompanhar como que vai ser o desdobramento por aqui e entender que é importante monitorar esse noticiário porque um alívio, como que eu posso dizer? Uma ajuda fiscal por parte do governo aqui no Brasil, ela pode ser interpretada de maneiras diversas pelo mercado e, enfim, pode trazer um pouco de estresse em alguma situação, dependendo de como for essa atitude por parte do governo. Então, vamos monitorar com cautela, enfim, e aguardar os desdobramentos. Dúvidas, vocês entrem em contato com os assessores, podem mandar e-mail e a gente vai tentando esclarecer aí os desdobramentos ao longo da semana, mas infelizmente não tem muita novidade, não tem como a gente dar aqui a receita mágica e falar, olha, agora é o melhor momento, agora é o pior momento, e enfim, estamos monitorando e a tendência é que a situação se normalize aí. E para o médio prazo a gente consiga ficar um pouco mais tranquilo. Infelizmente é um estresse no curto prazo e não tem o que seja feito no momento, apesar dessa atitude dos bancos centrais e do governo para conter esse movimento de aversão a risco. Acho que é essa a mensagem. Exatamente. Obrigada. Bom dia.